Olá, amigos. Eu sou Rafael Vieira, sou sócio e fundador do escritório de advocacia Vieira e Padilha. Hoje vou falar sobre uma possibilidade de revisão de aposentadoria, na minha opinião, muito plausível e, sobretudo, muito justa. E diz respeito a uma situação ocorrida com milhares de brasileiros. Eu estou falando da possibilidade de revisão para aqueles que se aposentaram por invalidez após a reforma da Previdência, ocorrida em 13 de novembro de 2019, mas que já recebiam auxílio-doença antes do advento da reforma. Mas por que as pessoas que se aposentaram por invalidez após a reforma da Previdência e que já recebiam auxílio-doença antes da reforma têm direito à revisão do valor da sua aposentadoria? Eu explico. Todos sabemos que a Emenda Constitucional 103 de 2019, que ficou popularmente conhecida como a Reforma da Previdência, implementou relevantes alterações nas regras para a concessão e principalmente na sistemática de cálculo utilizada pelo INSS para a concessão de benefícios previdenciários. Uma das mais importantes alterações, e sem dúvidas também uma das mais prejudiciais aos segurados, foi a alteração na sistemática de cálculo das aposentadorias por invalidez, benefício previdenciário que após o advento da reforma passou a ser denominado de aposentadoria por incapacidade permanente e não mais aposentadoria por invalidez. Ou seja, a reforma trouxe também essa alteração de nomenclatura do benefício. Mas não foi só a nomenclatura do benefício que foi alterada. A mudança mais impactante desse benefício foi com relação à sua sistemática de cálculo. Vejamos. Antes do advento da reforma, o cálculo da aposentadoria por invalidez consistia em 100% da média dos salários de contribuição vertidos pelo segurado desde julho de 1994. A partir da reforma, o cálculo do benefício foi modificado, passando a valer da seguinte forma: 60% dessa mesma média, acrescido de 2% a cada ano que exceder 15 anos de contribuição no caso da mulher e de 20 anos no caso do homem. Ou seja, parte de 60% da média, acrescido de 2% a cada ano que exceder 15 anos no caso da mulher e 20 anos no caso do homem. Vamos dar um exemplo para ilustrar melhor. Um homem com 22 anos de contribuição ao INSS que viesse a sofrer um infortúnio, um acidente e tivesse que se aposentar por invalidez. Antes da reforma, o valor do benefício dele seria de 100% da sua média de contribuições. Já agora, após a reforma, o valor do seu benefício não será mais de 100% da média, mas nesse caso do exemplo, de 64% da média, ou seja, 60% mais 2% por ano que excedeu, no caso dele, 20 anos. Como ele tinha 22 anos, então tem direito a um acréscimo de mais 4%. 60 mais 4, 64. Vamos agora dar um exemplo de valores, aproveitando esse mesmo exemplo de um homem com 22 anos de tempo de contribuição. Vamos supor que a sua média de salários fosse de R$ 3.000. Então, antes da reforma, qual seria o valor da sua aposentadoria por invalidez? 100% da média, ou seja, os exatos R$ 3.000. Agora, após a reforma, o valor do benefício desse mesmo segurado passou a ser de 64% da média, ou seja, de R$ 1.920. Portanto, a alteração promovida pela reforma foi bastante drástica com relação à aposentadoria por invalidez. Quem se aposentar hoje por invalidez ou por incapacidade permanente, como queiram, essa será a sistemática de cálculo, que leva em conta o tempo de contribuição do segurado, partindo de 60% e aumentando progressivamente conforme o tempo de contribuição. Mas e para as pessoas que se aposentaram por invalidez após a reforma, ou seja, já com as regras atuais, mas que já estavam recebendo auxílio-doença antes da reforma, ou seja, cujo fato gerador que ensejou o auxílio-doença e também a sua aposentadoria por invalidez tenha ocorrido antes da reforma. Deve essa pessoa se submeter às novas regras trazidas pela reforma ou já teria direito adquirido, porque já recebia benefício previdenciário decorrente daquele problema de saúde antes da reforma? Essa é exatamente a tese revisional que hoje trago a vocês, que vem sendo admitida pelo Poder Judiciário e, na grande maioria das vezes, sem oposição do próprio INSS. Vou dar um exemplo, um caso inclusive aqui do nosso escritório, para que fique mais claro. Por questão de sigilo, só vou alterar o nome do segurado. Vou passar a chamá-lo, a partir de agora, de Sr. João das Cruzes. Então, o Sr. João das Cruzes, trabalhador brasileiro e segurado do INSS, com 15 anos de contribuições pagas,
Na data de 31 de julho de 2018, ou seja, antes da reforma, ao realizar a limpeza das calhas do telhado de sua residência, sofreu um acidente que acarretou a sua incapacidade permanente para o exercício de atividades laborais. Após passar por perícia do INSS, lhe foi concedido o benefício de auxílio-doença por um período de 120 dias, o qual foi sendo prorrogado por igual período após sucessivas perícias. Portanto, o benefício foi concedido antes da reforma, em julho de 2018. No caso desse nosso cliente, o valor da sua média salarial era de R$ 5.331,31. A gravidade do acidente não permitiu que o segurado tivesse o seu restabelecimento e o benefício ficou sendo prorrogado pelo INSS sucessivamente. No entanto, no dia 26 de dezembro de 2019, portanto já após a reforma, o benefício de auxílio-doença que o mesmo recebia foi convertido em aposentadoria por invalidez. Uma aposentadoria definitiva, no entanto, muito mais prejudicial que o valor que o segurado estava recebendo a título de auxílio-doença. No cálculo da aposentadoria por invalidez, já observando-se as novas regras trazidas pela Emenda Constitucional 103 de 2019, o coeficiente aplicado pelo INSS, uma vez que ele possuía somente 15 anos de tempo de contribuição, foi de 60% da sua média, de maneira que o valor da aposentadoria ficou em R$ 3.318,79. E aí, esse cara tem direito ou não de pleitear a revisão do valor da sua aposentadoria, considerando que já recebia auxílio-doença antes da reforma, decorrente de um acidente que também, inclusive, foi o motivo que ensejou a sua aposentadoria? Tem direito de receber a sua aposentadoria pelo cálculo da antiga regra de 100% ou deve se submeter à nova regra pela média de 60%? Nesse caso, considerando 100% da média, o valor da aposentadoria seria de R$ 5.331,31. E após a reforma, considerando 60%, o valor seria de R$ 3.318, ou seja, uma diferença de mais de R$ 2.000 por mês. Com certeza, um valor como esse fará muita diferença no orçamento familiar do senhor João das Cruzes. Portanto, se você se encontra nessa situação ou conhece alguém que se encontra, que recebia auxílio-doença antes da reforma, o qual foi convertido em aposentadoria definitiva por invalidez após a reforma, procure ou aconselhe que essa pessoa procure um advogado especialista na área previdenciária, pois muito provavelmente esse beneficiário fará jus à revisão do valor da sua aposentadoria, com majoração substancial do valor do benefício, o que pode ser fundamental, se não vital, para a manutenção do segurado e de sua família. Espero que esse vídeo tenha contribuído de alguma maneira. Muito obrigado e até a próxima.